Muito obrigado. Senador, obrigada, senador. Duas perguntas. O senhor disse que ficou na Casa Branca de 3 horas até as 4h40. Quanto tempo exatamente o senhor ficou junto com o presidente Donald Trump no Salão Oval? E sobre as facções criminosas, o senhor disse que pediu para o presidente que declare o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. O que o presidente disse sobre isso, o presidente Donald Trump? Em meu lugar, mais uma vez, entendo como uma grande deferência ser recebido no Salão Oval da Casa Branca, né, pelo presidente dos Estados Unidos, alguém que é um pré-candidato, que não é um chefe de Estado. Então, eu entendi que foi um grande gesto, em especial no momento em que ele, inclusive, deixou de ir ao casamento do próprio filho para resolver questões que são afetas aos Estados Unidos, como a tentativa desse acordo de paz lá no Irã, como com relação ao que aconteceu na Venezuela, como está se imaginando com relação a Cuba. Então, para mim, foi sim um gesto, um grande gesto, né, de deferência. Eu passei bastante tempo lá dentro, não sei se precisar exatamente quanto tempo, só das reformas que ele está se orgulhando de estar fazendo na Casa Branca, ele passou pelo menos uns 10 minutos, né, falando sobre isso. Obviamente, sobre a questão, né, do meu pedido, ele ficou de avaliar, não deu resposta, mas eu acho que eu fiz esclarecer que é fundamental, porque organizações desse nível, que viraram transnacionais, e têm ramificações nos Estados Unidos e na Europa, e usam o Brasil, infelizmente, como grande centro de lavagem de dinheiro, inclusive, como já tem investigações aqui lá dentro do Brasil, e mostrando o Hezbollah, o Hamas, inclusive, não apenas com células em alguns locais do Brasil, mas também lavando dinheiro com empresas brasileiras, é algo que é um problema que não é mais só do Brasil, é um problema transnacional. Portanto, para combater isso, é necessário acordo de cooperação técnica na parte de segurança, na parte de tecnologia, na parte de inteligência, e é o que nós pretendemos fazer, como eu disse, a partir de 2027, o Brasil participando do Escudo das Américas, como outros países já fizeram, se uniram para combater o crime organizado. Senador, a Lula disse que essa viagem é uma tentativa... Só um minutinho, Patrícia. Obrigada. O senhor poderia dar alguns detalhes dos bastidores dessa reunião? Houve muita expectativa no hotel pela manhã. Seu encontro seria com o presidente Trump. Se o senhor poderia dar detalhes de quem partiu o convite, como foi essa negociação para essa reunião e se ela atendeu a expectativa que o senhor tinha? Olha, foi um convite que partiu da própria Casa Branca. Eu recebi o e-mail oficial, o e-mail do Senado, perguntando sobre a possibilidade de uma reunião com o próprio presidente Donald Trump na Casa Branca, sem especificar qual era o assunto, mas é óbvio que eu entendi como um gesto muito importante para alguém que tem um olhar para o Brasil. Obviamente, o Brasil tem um posicionamento na geopolítica hoje muito estratégico. Eu digo que nós temos a maior janela de oportunidade agora para o Brasil se destacar em diversas áreas, como a questão da segurança alimentar para o mundo, a questão da segurança energética também, né, que a cada guerra que acontece, isso abala e afeta diversos países. O Brasil pode ser, em função da sua rede de energia barata, de energia limpa, pode ser, sim, um grande atrativo para a instalação de data centers aqui. Então, todos sabem que o Brasil tem uma importância muito grande no cenário geopolítico nacional. Então, eu achei, sim, apesar de eu não ser um chefe de Estado, eu senti uma grande, fiquei muito honrado com o convite dele como pré-candidato. O governo Lula diz que essa viagem foi uma tentativa de desvirtuar o foco da divulgação dos áudios entre o senhor e Daniel Vorcaro. E eles disseram que o senhor voltando com foto ou não com Donald Trump, o senhor teria que voltar a esse assunto quando retornasse ao Brasil. Como vai ser o seu retorno ao Brasil depois dessa viagem? E foi, de fato, uma tentativa de desvirtuar o foco essa viagem nos Estados Unidos? De forma alguma, é o desespero do governo Lula. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto, não tenho absolutamente nada a esconder, por isso que eu insisto aqui o tempo inteiro, vamos instalar a CPMI do Banco Master. Eu desafio o governo Lula a colocar sua base para pressionar o presidente do Congresso para que ela seja instalada. Isso não acontece porque ele tem muito a explicar ainda, ele é que tem que explicar porque o que é que ele foi fazer em mais de 7 ou 8 reuniões fora da agenda, não só com o Vorcaro, mas com o Augusto Lima, da Bahia. Muita gente está esquecendo de falar desse nome, foi onde tudo começou, o Credit Suisse lá na Bahia, foi como o Banco Master começou a se alavancar, inclusive. O que o presidente Lula quis dizer quando falou ao banqueiro que ele deveria aguardar mais um tempo para trocar o presidente do Banco Central, que na época era Roberto Campos Neto, portanto, cai mais uma narrativa de que o presidente Roberto Campos Neto estivesse, de alguma forma, favorecendo o Banco Master. Pelo contrário, Lula sugere
que ele aguarde a troca, porque ele ia colocar um novo presidente do Banco Central, sugerindo o quê? Que aí poderia ajudar o Banco Masters. O Lula tem que falar para a gente aqui se ele é conselheiro, se ele é sócio, ele é só amigo de Daniel Borcaro e de Augusto Lima. O que o presidente Lula tem que explicar é sobre o seu filho, que está sendo acusado de receber 300 mil reais de propina do careca do INSS e está foragido aí pelo mundo. Eu quero me dirigir à imprensa. Cadê o Lulinha? Vocês acharam até o que eu estava aqui hoje? Fico muito feliz de ter a imprensa perto de mim. Trato todos com muito respeito, dou atenção sempre. Mas cadê a reportagem investigativa sabendo onde está o Lulinha? Cadê o Augusto Lima? Cadê o vazamento do que ele falou em seus depoimentos? Cadê os conteúdos dos celulares de Augusto Lima? Que ninguém fala, é porque nós sabemos que isso impacta o PT. E, infelizmente, hoje o Brasil tem uma Polícia Federal, uma parte dela, que está aparelhada. Tem a cara de pau de trocar até o chefe da investigação, que exatamente quebrou o sigilo fiscal de Lulinha. Troca um delegado da Polícia Federal no meio da investigação, com medo de atingir o filho do presidente da República. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro. O mundo estava caindo. Então, acredito nas instituições policiais federais. Nós nos orgulhamos muito de todos vocês que fazem um trabalho sério, podem ter certeza que vocês voltarão a ter autonomia a partir de 2027. Vai acabar essa história de tudo quanto é investigação sensível, passar pela mão do chefe da Polícia Federal, o senhor Andrei, que estava lá no clube do Macallan, junto com o Borcaro. Esse país precisa voltar a ter seriedade e a respeitar o trabalho das instituições da nossa polícia.